Boa tarde, irmãos e irmãs. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui e começar já com um esclarecimento. Hoje a doutrinária estava a cargo do nosso irmão, trabalhador desta casa, Alexandre Pires, conforme foi divulgado, mas ele não pôde estar aqui, então venho eu hoje aqui para que possamos todos juntos estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho e que as contribuições que recebemos aqui da doutrina dos Espíritos de Luz possam iluminar a nossa caminhada evolutiva, a nossa reencarnação. E o tema que eu trouxe para nós hoje, que nós vamos conversar, é sobre reencarnação. Então, agradecendo a Jesus, ao meu mentor espiritual, ao mentor espiritual de cada um de vocês, que trouxeram vocês aqui hoje, para que juntos possamos refletir sobre este tema, reencarnação. E nós vamos observar que muito hoje, e sempre foi assim, contesta-se a reencarnação. E o primeiro argumento que nos trazem é justamente o Evangelho, a Bíblia, nos dizendo muitas vezes que não encontramos lá relatos da reencarnação. Primeiro, que nós não conseguiríamos explicar uma série de coisas se não tivermos a reencarnação como guia. Muitas são as situações, os acontecimentos, o porquê de estar aqui, que sem a reencarnação seria impossível de se explicar. Desigualdades sociais, muitas doenças que já nascem conosco. Como nos explicar? Porque umas crianças já nascem com determinadas doenças, outras não. Porque o caminho para uns parece fluir e para outros tantas dificuldades no caminho. Porque para alguns a reencarnação é como uma luz. Se você pergunta, a pessoa acredita e já acredita há muito tempo. E para outros ainda a negação. E nós vamos precisar voltar agora, porque Jesus já nos revelou no Novo Testamento sobre a reencarnação, sobre é preciso nascer de novo. Então nós vamos encontrar em Mateus 17:10, Marcos 9:11 a 13. Então Jesus, no belo dia, sai com Pedro, Tiago e João, os seus apóstolos, e sobe um monte. E diz o Evangelho que nesse momento Jesus passa por uma transfiguração, se ilumina, e diante dele aparecem quem? Elias e Moisés. Observe que nós estamos falando de Elias, mais ou menos 9 séculos antes de Jesus. E nós estamos falando também de Moisés, 1560 anos antes de Jesus. E está lá, no Novo Testamento, Jesus recebendo os dois e conversando com os dois. Pedro, quando olha aquela cena, o que Pedro diz? Está no Novo Testamento. Ele chega para Jesus e diz o seguinte: vou construir 3 cabanas, para que eles possam ficar aqui, junto de nós agora. E aí diz que vem uma voz muito grande do céu, dizendo que Jesus é o Filho legítimo de Deus, e nisso os apóstolos caem no chão, aterrorizados. E Jesus pede que eles levantem, não temam, levantem, abram os olhos. E quando eles abrem os olhos, não está mais lá Elias, não está lá mais Moisés. Então é neste momento que Pedro pergunta a Jesus se, para se cumprir a profecia do Messias,
não estava escrito que Elias teria que vir antes para divulgar. É aí que Jesus responde que ele já esteve e que não foi considerado, inclusive foi morto. E aí todos já estavam sabendo que Jesus estava falando de João Batista. Então Jesus deixa claro, sim, João Batista foi a reencarnação de Elias, que esteve aqui e foi morto, assim como eu sei também. E pediu a eles, não comentem nada mais, esperem a ressurreição e aí podem comentar sobre o que houve aqui agora. Então nós temos o primeiro momento, o primeiro relato de Jesus sobre a reencarnação, nos deixando claro que quem estava diante dele, o seu primo, João Batista, que veio anunciar a sua chegada, que veio nos preparar para o Messias, que veio cumprir a profecia, sim, era a reencarnação de Elias. Então já temos um relato que já está na Bíblia, está no Novo Testamento. Aqui eu vou mostrar para vocês agora as obras utilizadas nesta doutrinária. Então nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4 inteiro sobre reencarnação, capítulo muito interessante. Sugiro a todos que possam, depois deste encontro com o Evangelho segundo o Espiritismo, ler o capítulo 4, ler mais uma vez, estudar ele na sua intimidade. É um capítulo muito bonito, muito interessante, do qual Jesus nos aponta a reencarnação. Mentes interconectadas e alienação das Suínicaldas, no capítulo 10, o que fazemos aqui? E a última mensagem final, no livro Palavras de Vida Eterna, com o título Terra, Bênção Divina. E vamos seguir nossos estudos. Então, já no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Criam eles que o homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Então, na época de Jesus, já se acreditava em reencarnação. Uma parte dos judeus chamavam de ressurreição e não de reencarnação, como utilizamos hoje. Então, só mudava a palavra. E os saduceus, eles também entendiam que voltavam, mas não sabiam como é que isso ocorria. Não existiam relatos. Como é que isso faz, então? É o corpo que volta? Não é o corpo. Tinha-se esta dúvida, mas a crença já existia. Designavam pelo termo de ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. A reencarnação é a volta da alma, o espírito, à volta corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então é sempre um corpinho novo, né? Uma nova oportunidade. Nesse exato momento agora estão nascendo crianças com esta oportunidade, como nós todos a recebemos. Por isso estamos aqui. Quando nós falamos de terra regenerada, quando nós falamos de mundo ditosos e felizes, quando nós falamos nesse momento em que a terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e vai para o planeta regenerado, essa transformação está ocorrendo agora em todas as maternidades. São espíritos que estão retornando com outros pensamentos mais evoluídos, porque o que não é a reencarnação senão evoluir, crescer. Assim como nós hoje estamos todos aqui reunidos para falar de espiritualidade neste momento da reencarnação, e quantas outras não fugimos disso, enquanto não nos revoltamos contra isso. Ora pelos prazeres materiais,
Olha, pelo medo, né? O medo de nos tornarmos espíritos imortais e responsáveis pelos nossos atos. O medo, muitas vezes, de comentar-se em família, porque crenças antigas isso não era possível ser comentado, principalmente aqui no Ocidente. Muito nos foi negado discutir, falar, refletir sobre a reencarnação, porque observe que nos leva a um senso muito grande de responsabilidade. Você saber que todos os seus atos de hoje retornam para você nesta mesma vida ou em outras vidas é revelador. Então está tudo certo o que eu estou passando agora, está tudo certo. Então eu planejei estar aqui hoje? Sim, planejei. Então eu não estou aqui por acaso? Não estou aqui por acaso. Nós vamos e voltamos quantas vezes forem necessárias, até que possamos aprender tudo o que temos que aprender no planeta Terra. E aí outras moradas nos aguardam, mas até lá temos muitas lições a aprender. Mas se vocês ainda não ficaram convencidos sobre a reencarnação, nós temos mais um relato de Jesus na sua passagem pela Terra, em que ele traz a reencarnação, e vocês agora vão lembrar desse relato que foi a conversa com Nicodemos. Nicodemos, um grande estudioso, Nicodemos que já tinha às suas mãos um estudo das Escrituras, um Deus único. A turma que estava com Nicodemos não acreditava que Jesus era o Messias, mas ele ficou tocado. Ele foi à noite encontrar com Jesus e disse assim: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Está em João, capítulo 3, de 1 a 12. E Jesus responde: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui uma pausa. Jesus diz o seguinte: não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. Já sabemos que o reino de Deus está dentro de nós. E o que é o reino de Deus dentro de nós? É tudo que nós já conseguimos trabalhar de melhor, de bom, de fraterno, de iluminativo dentro de nós mesmos. Então está dentro de nós. Só que se nós não nascermos de novo, nós não irmos aprendermos com as reencarnações, um pouquinho cada vez, nós não vamos conseguir nos conectar com o reino de Deus. E aí nós vamos descobrindo isso, que muitas vezes falta esse mergulho íntimo dentro de nós, para descobrir dentro de nós o que nós já temos desenvolvido para vivermos melhor com a nossa própria mente. Porque muitas vezes nós vamos para alguns pensamentos que nos distanciam do reino de Deus, em vez de nos aproximar, que é os pensamentos negativos, que é o pessimismo, que é a reclamação, que é a ira. E aí eu fico distante do reino de Deus. Por isso que Jesus fala em Nicodemos: é preciso nascer de novo. Porque imagina, Nicodemos está na frente dele, conversando com ele, e ainda não acredita. Vai ter que nascer de novo. Vai ter que passar pela reticidade, pelo mundo espiritual, chegar lá na parte espiritual, ver o que não fez, ver o que fez, ver quantas oportunidades perdidas muitas vezes por negarmos a espiritualidade. Aí voltamos à frente dentro. Mas faz o seguinte, amigo, já passa por Ricardo bem do lado de uma casa espírita, porque daí eu vou lembrar, porque tem além de esquecimento, né? Um livro que tem em casa, um voo que comprou o Evangelho, eu preciso ser sinalizado disso. E é por isso que estamos todos aqui hoje.
É a intuição do nosso mentor espiritual. Não deixe de acreditar na espiritualidade. Todos temos um mentor ou mais espiritual. Todos os seus entes queridos estão agora na espiritualidade. Você também, depois de um tempo, vai para a espiritualidade. Depois volta de novo. Então, vamos aproveitar o planeta Terra para aprender a lidar com a nossa dor, para entender o que ela quer nos dizer, para buscar um livro e estudar. Não dói, é maravilhoso, inclusive, para ouvir alguém que quer falar, só quer saber, deixa falar, acolher, sermos mais humanos, mais generosos, contribuir de alguma forma com o que nós já temos dos nossos talentos para com todos, ou simplesmente ficar em silêncio, já é uma grande ajuda, porque às vezes nós vamos abrir a boca e nos perdemos, às vezes perdemos uma reencarnação inteira falando, brigando, e as nossas forças vitais vão cada vez mais diminuindo, porque estamos batalhando por coisas que não são nossas. A nossa batalha pessoal é com nós mesmos, é com a nossa reencarnação, é o que nós vamos fazer com ela agora. É difícil estar aqui, a fila é enorme, é muito grande. Quando estamos lá no mundo espiritual, queremos muito estar aqui, para rever os afetos, para fazer diferente, para dar aquele abraço que a gente não deu, para dar aquele sorriso que a gente não deu, para dizer o eu te amo que ficou entalado. Chegamos aqui, esquecemos, e muitas vezes, nem olhar no olho, nós não conseguimos. Então é importante, sempre que possível, nos conectarmos com a espiritualidade, para não esquecermos do que nós viemos fazer aqui, porque é esse bem que nós viemos fazer aqui para nós e para os nossos semelhantes, como diz Emmanuel, que vai ser o nosso advogado por toda a parte aonde nós reencarnamos. Não há nada que não volte para nós. Então todo o bem que você fizer hoje, ele retorna para você. E muitas vezes em momentos mais difíceis da reencarnação, porque todos nós uma hora acordamos tristes. Tá, no Evangelho segundo o Espiritismo, a melancolia muitas vezes vem do quê? Vem do espírito saber que está preso nesse corpo. Fica triste, porque ele já sabe que pode fazer mais, ele já sabe que pode seguir, mas ele está preso nesse corpo, é assim que tem que ser. Então é nesses momentos que uma ajuda sempre chega, uma oração sempre é designada para nós. Vamos, como diz Emmanuel, granjear amigos. O que é granjear amigos? Toda vez que eu ajudo alguém, a família espiritual daquela pessoa manda coisa boa para mim, manda energia. Quando eu precisar, vão me ajudar. A gente não faz nada esperando algo em troca, mas isso acontece, tem a lei do retorno. Ação e reação é isso. Como o mal retorna, o bem retorna também, com toda a sua potência. É a lei de ação e reação. Então, ficou claro, Jesus disse para Nicodemos, tem a reencarnação. Nicodemos entendeu, não entendeu? Certo, foi entender quando chegou na parte espiritual, nós vamos saber. Mas Nicodemos ainda fez a pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Diz Nicodemos. Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Nicodemos não entendeu. E a gente chega lá e fica pensando, será que nós entenderíamos? Nós entenderíamos. Em verdade te digo, de Jesus, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aqui, nós vamos fazer uma pausa para estudar, porque muito se entendeu do renascimento pelo batismo, quando Jesus fala da água e do Espírito. Por isso que seguimos batizando em águas, né? Em algumas doutrinas e religiões. Mas nós vamos ver que foi um equívoco de interpretação e também de tradução do original, do hebraico. E nós vamos lá. Bem devagarinho aqui para a gente entender. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito,
foram interpretadas no sentido da regeneração do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito. Ao passo que, em algumas traduções, as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. E a próxima slide vai nos dizer o seguinte: para os hebreus, a água tinha outro símbolo que tem hoje para nós. A água era um símbolo material da época que Jesus esteve aqui. Por isso que ele disse renascer da água e do Espírito. A água simboliza o corpo e o Espírito, o Espírito. E aí pegamos o que? O batismo. Está tudo bem com o batismo, mas é que nós precisamos estudar, nos aprofundar. Era do conhecimento. Não tem um livro, buscamos no outro. E assim nós vamos tentando entender o que Jesus quis nos dizer. Aqui diz, segundo a crença antiga, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o Espírito era da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e com a sua alma. Todos vão renascer, todos já renascem há muito tempo. E é um dos princípios que nós precisamos para evoluir. E tem uma pergunta interessante também, que diz assim: e se ficássemos só em espírito? Aí Emmanuel vai nos dizer: não conseguiremos evoluir o que precisamos evoluir. É preciso o corpo físico, é preciso a lei do esquecimento, é preciso zerar o que nós fizemos para tentarmos fazermos novamente de outra forma que nos leve à evolução espiritual. E aí vamos construindo famílias, pessoas próximas, amigos, trabalho. Ninguém está lá por acaso. Ninguém está lá por acaso. Todos estão lá para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Mas os que incomodam também, a gente consegue entender ainda muitas vezes que não temos paciência com eles. Então não estamos prontos ainda. Aquele parente difícil. Nem sempre nós somos as pessoas fáceis de conviver. Nós também já fomos pessoas difíceis. Então hoje, com um pouquinho mais de esclarecimento, um pouquinho a coisa que a gente já tem, estudando, que possamos ser nós os que trazem a paciência. Está tudo certo. E aí Deus aproveita aqueles que já estão um pouquinho a mais no degrau evolutivo para se reunir em famílias com aqueles que ainda não estão nesse degrauzinho, para aprendermos uns com os outros. Por isso que nem tudo em família são flores, porque ainda não é mundo ditoso, feliz, onde todo mundo vai estar com seus semelhantes. Não é. Ainda é tudo muito misturado para que nós possamos aprender uns com os outros. Aquilo que eu vejo no semelhante que eu não acho legal, eu não repito. Aquilo que eu considero bom, eu pego como influência. E assim nós fizemos a história da humanidade desde que o homem é homem. Nós vamos nos espelhando uns nos outros. Na verdade, nós só sabemos que somos um indivíduo quando olhamos para outro indivíduo. Até lá a gente não sabe. Então olha a importância de estarmos juntos no mesmo planeta da nossa atual reencarnação. Tem muita história, tem muita coisa acontecendo, mas a principal delas é despertarmos para a nossa reencarnação, porque é ela que vai nos ajudar a progredir, a evoluir e, a partir de agora, já ter transformações na vida atual e na futura, porque tudo que nós plantamos agora, nós vamos colher, nesta ou em próximas existências. Está tudo gravado no fluido cósmico, embora a gente ainda não acredite nisso, mas está lá. Os nossos momentos, sensações, e tudo bem, porque a ideia é o seguinte: vamos errar muitas vezes, mas o erro é um aprendizado, a Terra é uma escola. Então não adianta se engessar depois do erro.
a minha vida agora acabou devido ao erro. Não, ela recomeçou, porque você já reconheceu que errou. Isso é muito importante, porque se nós não reconhecermos o erro, a gente segue errando. Então, se você já consegue reconhecer que erra, ou que teve erros, é importantíssimo para o recomeço. É a sua consciência ampliando. Não há, pois, de duvidar que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Não tem como. E outra coisa, que eu estava pensando aqui, acreditando ou não vai acontecer. Então, ou nós conversamos sobre isso e tentamos progredir espiritualmente, ou não conversar sobre isso nos atrasa, nos estaciona, mas vai acontecer igual, porque é uma lei de Deus, é inalterável, não tem como não querer. Uma hora vai ter que reencarnar, vai ter que estar aqui e vai ter que cumprir o que veio cumprir. Isso é para todos nós. A reencarnação fortalece os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Enquanto Terra, nós ainda temos nossa dificuldade de estarmos conectados com os semelhantes, com os que pensam parecidos, uma vez que tem além do esquecimento, tem o corpo, que é uma matéria mais robusta, mais forte. No mundo espiritual, no mundo espiritual nós estaremos juntos naqueles que pensam semelhante conosco. É a semelhança que atrai. Essa coisa que o oposto atrai não existe. Isso é a gente negando que tem no outro coisa minha e ali também tem minha coisa. Porque os semelhantes que se atraem, não são os opostos. E assim a nossa família espiritual, todos aqueles que vibram conosco. Foi feita a leitura agora pela Rossana sobre a família espiritual. Jesus disse que é todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. É isso que Jesus está dizendo. Todos aqueles que vibram na mesma sintonia estão juntos. E juntos ficarão no plano espiritual. Agora, aqueles laços que são materiais, ou com algum interesse material, aqui fica. Não nos encontraremos no plano espiritual. Agora é importante entender como estão os nossos pensamentos, porque é para lá que nós iremos quando não estivermos mais no planeta Terra. Então, educação do pensamento, como diz Emmanuel, educar os pensamentos. Vem o pensamento negativo, por que eu vou ficar mergulhado nele se não me traz nada? Vem o pensamento de derrota, por que eu vou ficar nesse pensamento se não vai me deixar cansado? Eu posso fazer alguma coisa, eu faço. Pego um livro, faço uma caminhada, vou até o mar, molho os pés na água, faço algum lanche. A gente pode e deve sair daquilo que nos incomoda, mas isso depende só de nós, porque é nós que estamos pensando. O outro não vai saber disso. Só que nós também temos a força de sair desse pensamento e produzir bons pensamentos. Como técnica. Não sabe o que falar, mentaliza amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus, até passar. Pronto. O que você vai atrair? Mais amor de Deus. Mas a escolha é nossa. Manter o pensamento, transformar o pensamento, ou seguir naquela mesma ideia fixa que nos leva a muitas enfermidades. O ambiente está ruim. Faz uma meditação, sai um pouquinho. Se você tem a facilidade de captar a energia do ambiente, não fique, porque você pode perder o controle. Então perceba isso e faça outra coisa, sintonize em outro momento. Inclusive tem a oração que é instantânea, Você reza, você ora, você já consegue mudar a sintonia, a vibração. Muito importante neste momento em que nós estamos passando na Terra, por essa transição, por controle da ansiedade,
para o controle do pânico, para o controle do medo. Nós podemos reeducar os nossos pensamentos, mas a vontade é nossa. Já sabemos que somos espíritos imortais, já sabemos que não estamos aqui a primeira vez, já sabemos que Jesus nos disse que é preciso nascer de novo, então que possamos entender a Terra como uma escola. Pronto, todos os dias tem algo a aprender, e eu pego esse conhecimento, levo para a minha vida e vou viver minha reencarnação, para que eu possa cada vez mais voltar mais estruturado. Pensamento. Nós chegamos no fim do nosso encontro. Eu tinha mais slides para passar para vocês, mas eu vou deixar para o próximo momento, porque nós temos um outro compromisso após a doutrinária, então eu vou me estender muito. Tinha bastante coisa, mas vamos lá. Nós vamos encerrar com a leitura final, que o Emmanuel vai nos ajudar, que está no livro Palavras de Vida Eterna, como eu comentei antes, no capítulo 60, que ele traz o título Terra, Bênção Divina. E olha o que ele nos ensina para a nossa reencarnação. Ele cita Jesus no começo, em João, e diz assim, o benfeitor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi ou não foi? Jesus foi lá, nos trouxe toda a mensagem de amor, por isso foi morto, porque nós também não entendemos a mensagem, até hoje estamos calculando que amor é esse, mas calma, nós vamos conseguir. Depois ele apareceu, ele ressurgiu, ele mostrou a vida eterna. Quando eu estou de frente com qualquer crença ou qualquer religião que traga Jesus, eu me pergunto, por que pular a parte da ressurreição? Se é nesse momento que Jesus nos traz, o Espírito não morre, é eterno, eu estou aqui. E apareceu para Tomé, Tomé não acreditou, e Jesus falou, toque nas chagas, sou eu mesmo. Porque muitos de nós também somos Tomé, né? Se a gente não tocar ali, a gente não vai acreditar. Então é isso, o Espírito é eterno. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante, nas bênçãos que te rodeiam. A gente consegue identificar as bênçãos que nos rodeiam? Respirar agora. Olha a bênção que é respirar. Quanto o organismo precisa trabalhar para que nós possamos respirar. Olha a bênção de cada dia, respirar. O regaço materno, todo mundo teve um pai, uma mãe ou um responsável para pegar no colo, senão nós não sobreviveríamos, sabia? Se o bebê não tem uma atenção, ele não sobrevive, ele precisa de colo, de toque. O bebê só entende manifestação sendo tocado. Então, se estamos aqui, alguém cuidou de nós. Bênção de vida. O refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, olha só quanta coisa. A luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiram os heróis do teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram o roteiro. O Criador não ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo. Qual divino jardim a pleno céu. Olha que lindo isso, a terra. Um grande jardim a pleno céu. Esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Já temos isso aqui na Terra, né? Nós temos noite e dia. O que será, né? Para nos levar à reflexão, para nos parar um pouquinho e pensar. É preciso se recolher, é preciso descansar, porque um novo dia sempre vem. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo,
que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que possamos refletir sobre isso cada vez mais, que nós somos espíritos eternos, não estamos aqui por acaso, estamos aqui porque a Terra é uma escola, que nós vamos aprender todos os dias até o último dia que estivermos aqui, para que possamos sim, cada vez mais evoluir, crescer, prosperar e viver como espíritos imortais que somos. Então, muita luz para todos vocês, muito obrigado por essa troca de conhecimentos e nos vemos em outro momento. Muito obrigado.